palavra-chave do Evangelho de João é a palavra crer. E diferentemente do Evangelho de Mateus, que apresenta Jesus como rei, e diferentemente do Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como servo, e diferente do Evangelho de Lucas, que apresenta Jesus como Filho do Homem, João vai apresentar Jesus e seu Evangelho como o Filho de Deus. Ainda na sua introdução, João vai nos ensinar sobre a deidade de Jesus, sobre a sua natureza, sobre a sua identidade, sobre a sua encarnação e sobre a sua missão. Ainda no capítulo 1, Jesus é o Verbo que criou o mundo, Ele é a luz que dá salvação aos homens, Ele é o Filho de Deus que o revela, Ele é o Messias. E ainda no capítulo 1, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Evangelho de João é um Evangelho cristológico, é um Evangelho cristocêntrico e também é um Evangelho singular. Ele é o Evangelho cristológico porque ele ensina sobre a pessoa de Jesus. Ele é o Evangelho singular porque é diferente em relação a outros evangelhos. Ele destaca a divindade de Jesus e ele é cristocêntrica porque Jesus está no centro do Evangelho de João. No capítulo número 1, Jesus é o Filho de Deus. No capítulo número 2, ele é o Filho do Homem. No capítulo número 3, ele é o Mestre Divino. No capítulo número 4, ele é o ganhador de almas. No capítulo número 5, ele é o grande médico. No capítulo número 6, ele é o pão da vida. No capítulo número 7, ele é a água da vida. No capítulo número 8, Jesus é o defensor dos fracos. No capítulo número 9, ele é a luz do mundo. No capítulo número 10, ele é o bom pastor. No capítulo número 11, ele é o príncipe da vida. No capítulo número 12, ele é o rei. No capítulo 13 ele é o servo. No capítulo 14 ele é o consolador. No capítulo 15 ele é a videira verdadeira. No capítulo 16 ele é o doador do Espírito Santo. No capítulo 17 ele é o sumo sacerdote, o nosso intercessor. No capítulo 18 ele é o sofredor moderno. No capítulo 19 ele é o salvador crucificado. No capítulo 20 ele é o dominador da morte. E no capítulo 21 aquele que venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, ele é aquele que restaura o pecador. Depois de Jesus ressuscitou ao terceiro dia, não há um pecador arrependido que Jesus não possa salvar. Jesus é o nosso tema nesta noite, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto bíblico, ele é o eletrocardiograma espiritual de Deus. Ele vai revelar o que está dentro do coração de Deus, e ele também vai revelar o propósito, o plano de Deus para com a humanidade. Essas palavras foram ditas em uma conversa que Jesus teve com Nicodemos, um mestre judeu que precisava entender que a salvação não é conquistada por obras, não é conquistada por religião e não é conquistada por traição. Ela é conquistada pela fé na pessoa do Filho de Deus, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A nossa salvação, ela tem dois lados, e o primeiro dela é o lado divino. É o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E Nicodemos precisava entender o mistério que estava escondido no Antigo Testamento, mesmo ele sendo judeu, mestre, crescido na escola judaica, conhecendo a Torá, conhecendo o Talmud, as tradições judaicas, conhecendo o Antigo Testamento de decor, porque naquela época os judeus decoravam a Bíblia. Ele precisava entender o
único método de salvação. E se eu fosse colocar um tema nesta mensagem, eu colocaria o segredo revelado à noite. E quais são os segredos que foi revelado à noite para o homem? 3 pilares da salvação. Vou ser muito breve. E quando Nicodemos falava com Jesus, ele entendia tudo sobre terrestre, mas não compreendia nada do céu, nada divino. E o primeiro segredo que Jesus vai revelar para Nicodemos é que o amor de Deus é que salva. Ele vai revelar para Nicodemos que a base da salvação da humanidade, que a base da salvação que ele tanto esperava no Messias prometido, ela tinha como base o amor de Deus. Ele queria que Nicodemos entendesse e relembrasse de que quando Deus foi chamar o povo de Israel para poder servi-lo e ser uma nação sacerdotal e uma nação real, Deus, quando vai confrontar Israel ainda no deserto, antes de entrar na terra que manda leite e mel, ele falou para Israel: eu não os chamei, eu não vos escolhi, porque vocês eram nações grandes, era povo numeroso, era povo inteligente. Não, eu o escolhi, porque eu os amava. A Israel e a igreja são 2 nações eleitas para a salvação. E a primeira nação eleita para a salvação, a base da redenção dela, de tirar ela da escravidão do Egito, foi exatamente por bom amor de Deus para Israel. E a base da redenção da igreja, que é constituída de judeus e de gentios, também tem como base o amor. E Deus queria que Nicodemos compreendesse a grandeza do amor de Deus. Deus não gosta de nós, Ele nos amou. Deus, Ele não gosta de você. Deus, Ele te amou, e Ele amou você, Ele amou eu, amou a humanidade, até mesmo antes de nós estarmos próximos dEle. Mesmo você distante de Deus, Deus te ama. Mesmo quando a humanidade estava distante de Deus, Deus o amava. Romanos 5, verso número 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo nós ofendendo Deus, mesmo nós maltratamos Deus, porque o pecado ofende a santidade de Deus, Deus ainda continuou nos amando, e foi o amor de Deus que nos trouxe nesta noite aqui. Foi o amor de Deus que nos preservou aqui, porque a Bíblia Sagrada diz que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Mas o que é a misericórdia? Exatamente aquilo que não nos deixa receber exatamente o que a nós merecíamos receber, que era o juízo, que era o julgamento. Mas a Bíblia diz que aonde operou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o que é a graça? Exatamente ao contrário, ela nos permite receber aquilo que nós não merecíamos, que é o livramento da condenação, que é a salvação da nossa alma. Eu não sei se você está triste hoje, mas era motivo de se alegrar, porque Cristo nos amou e nos prometeu uma vida eterna. Essa passa, mas o que Ele prometeu não. Hoje é um dia nós relembrarmos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Este amor é maior do que qualquer coisa. O amor de Deus não tem limite. O amor de Deus é maior do que qualquer barreira cultural, racial, moral. O texto diz que Ele amou o mundo de tal maneira, não apenas um povo, não apenas uma raça, não apenas uma nação, que nem os teólogos da doutrina do calvinismo vão dizer que a salvação é limitada. Existe uma classe de pessoas que Deus escolheu para ser salva e outras não.
Mas a Bíblia nos mostra que Deus amou o mundo. E quando que diz que Deus amou o mundo, não está querendo dizer que Deus amou a terra, que Deus amou o planeta. Deus amou as pessoas que habitam na terra, que habitam no planeta. A graça de Deus, diz a Bíblia em Timóteo capítulo 3, verso 11, que ela foi expandida, manifestada a todos os homens. Deus, Ele amou o mundo, Ele não amou só os judeus, Ele veio para todos, Ele veio para judeus, para gentil, Ele veio para jovem, Ele veio para idoso, Ele veio para justo, Ele veio para pecadores, Ele veio para todos. É por isso que nós estamos aqui hoje, é porque Deus nos escolheu, independente da nossa deficiência. Eu não sei como você se sente, mas Deus está te declarando que você é amado por Ele. É por isso que Cristo morreu na cruz. A Bíblia diz que o amor de Deus não tem limite, é incompreensível. Efésios capítulo 3, verso 19 diz que o amor de Deus excede todo entendimento. A razão da nossa salvação é porque Deus nos amou. Sabe por que o homem abandona Deus e Deus não abandona o homem? Porque não foi o homem que escolheu Deus primeiro, foi Deus que escolheu o homem primeiro. Mesmo quando o homem sai da casa de Deus, o pai ainda o espera. Já ouviu falar a parábola do pai que espera? Deus sempre espera para manifestar o seu amor. E Cristo, Ele era representado no Antigo Testamento por tipologia. Todo no Antigo Testamento é a sombra das coisas futuras. Todo ato sacrificial apontava para Cristo. E naquela época, quando uma pessoa pecava, um cordeiro tinha que ser sacrificado, tinha que ser molado. Só que alguém tinha que levar o cordeiro até o altar. Se alguém catasse o cordeiro e soltasse ele, ele não ia correr em cima do altar para ser crucificado. Alguém tinha que arrastar o cordeiro até o altar, amarrar ele nas 4 chifres e imolá-lo e fazer expiação pelo povo. Se Cristo é a tipologia do cordeiro, e o próprio João diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, há uma pergunta: quem que arrastou Cristo até a cruz, que representa o altar do holocausto? Quem que arrastou Cristo até lá? E nós podemos dizer, foi os saduceus, foi os fariseus, não foram. Foi os romanos, também não foram. Foi o Pilatos, também não foi. Foi Caifás, também não foi. Foi o próprio povo judeu, também não foi. Foi uma força maior que arrastou Jesus, o Cordeiro de Deus, até a cruz de Calvário. Então quem que arrastou ele? Foi o único elemento, a única coisa que constrangeu Jesus de ir até a cruz e morrer por nós. Não foi homem nenhum. A Bíblia diz que ninguém matou Jesus, Ele entregou a vida na mão do Pai. Eu disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quem que arrastou Jesus até o altar do holocausto, até a cruz? Foi exatamente o amor. O amor levou Jesus até lá. O amor fez Jesus descer no céu, se revestir em carne humana, andar pela terra, ser judiado, maltratado, rejeitado pelo homem. Tudo por amar você, tudo por me amar, por amar essa igreja que se encontra aqui. E a pergunta é: como que reconhecemos o amor de Deus para conosco? Jesus declarou ao mundo inteiro que Deus sempre nos amou. Jesus queria revelar para Nicodemos que a base da salvação estava no amor de Deus, não estava simplesmente na prática da lei. Mas como reconhecemos o amor de Deus para com as nossas vidas? O segundo segredo, para ser breve, que Nicodemos recebeu a revelação de Jesus. O primeiro é que a base da salvação é o amor. Ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira. O segundo, que deu o seu Filho unigênito. Ele começou a falar do sacrifício. Ele começou a falar do maior presente que Jesus entregou para a humanidade. Ele quis dizer que Ele entregou o seu próprio Filho por amor à humanidade.
Já parou para pensar nisso? Jesus não enviou anjo, Jesus não enviou profeta, Deus não enviou anjo, Deus não enviou profeta, Ele enviou o seu próprio Filho como sacrifício para nós. Jesus, o Salvador, este amor que tem preço sacrificial e custou a cruz de Cristo. Paulo escreveu a carta de Filipenses e disse que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não se usurpou sendo igual a Deus, antes se despiu da sua glória, e ele se fez como homem, e se humilhou, e morreu em obediência, e morreu com morte, e morte de cruz. Deus, Ele entregou o seu Filho para nós, e eu parei para pensar em uma coisa: quem sofreu mais, Jesus na cruz, ou Deus vendo o seu Filho crucificado? Imagine Deus, o dono dos céus e da terra, o onipotente, que tem poder para todas as coisas. Você já parou para pensar em você ver seu filho sofrer, e você ter condições para livrá-lo, mas mesmo assim não poder livrá-lo? Deus estava assim, Deus estava vendo o seu filho sofrer, o seu filho padecer pela humanidade, tendo o poder para livrá-lo, mas mesmo assim escolheu contemplar o sofrimento do seu filho, por amar eu, por amar você, por amar a igreja. Quem sofreu mais, Jesus ou Deus? A cruz revela o sofrimento de Cristo, mas revela também o sofrimento de alguém que está lá atrás da cortina da eternidade, contemplando seu filho sofrer. Olha o quanto Deus te ama, o que nós fazemos com o sacrifício de Cristo, o que nós fazemos com o amor de Deus. Às vezes nós desvalorizamos um preço bem pago na cruz, por coisas tão superfluas, tão desnecessárias, e nós crucificamos Cristo de novo, fazendo Cristo sofrer, fazendo Deus Pai sofrer, entristecendo o Espírito Santo, que nós recebemos como herança, por ser herdeiro e cordeiro de Deus. Agora a pergunta: como que você reconhece o amor de Deus, o seu sacrifício materializado na cruz do Calvário? O amor de Cristo, o amor de Deus não foi só de palavra, ela foi concreta. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Qual é o valor que tem na sua salvação? Quanto vale a presença de Deus na sua vida? Às vezes a nós se entristecemos por tantas coisas, mas não reconhecemos a grandeza do amor de Deus na nossa vida. Já parou para pensar? Se Deus não estivesse nos banhado com o teu amor, o que seria de nós nesta noite? A igreja é revestida pelo manto da misericórdia, e muitas vezes nós desvalorizamos este amor. Essa palavra Deus sentou no meu coração, para nós valorizarmos e reconhecermos o amor de Deus. A Santa Ceia é um retrospecto, nos aponta para o passado e nos faz nós olharmos para a cruz de Cristo, e também para o presente, para ver o estado que nós estamos na presença de Deus. Quanto vale o sacrifício que Deus fez por você na cruz do Calvário? Para nós finalizarmos, a terceira coisa que Deus revelou para Nicodemos naquela noite sombria. Nicodemos era mestre, mas ele tinha uma dúvida no teu coração. Ele queria compreender o mistério da salvação, e o mistério da salvação foi revelado plenamente na cruz do Calvário. Mas Nicodemos tinha uma sede. Eles entendiam que se eles obedecessem à lei, conhecessem a lei, eles seriam salvos. Por isso Jesus mais para frente vai dizer: errais por não conhecer as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Eles estavam esperando o Messias, mas o Messias estava na frente deles.
porque não compreendeu o mistério do Antigo Testamento que apontava para Cristo. Era um aio, era um professor que levava até Cristo e eles não compreenderam. E ele vai revelar a terceira coisa. Primeiro, Deus ama o mundo. A base da salvação, ela se inicia com Deus, porque Cristo, ele é o Cordeiro preparado antes da fundação do mundo. Segundo, Deus entregou o seu maior sacrifício por amor da humanidade. E terceiro, ele vai revelar a grande promessa de Deus para nós, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus não perece. Quem crê em Jesus, ele não perece, ele não perde. Mesmo que a morte física bate na porta da tua casa aqui, quando a sua alma ela sair do teu corpo, ela vai penetrar no mundo espiritual. O texto vai dizer que o homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Mesmo que a vida dele se finda aqui na terra, no céu ele ainda continua vivo, porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Por isso que nós temos que adorar ao Senhor, glorificado, porque nós temos a promessa da vida eterna. E quem tem convicção dessa salvação, ele vive com a certeza que Deus há de arrebatar o teu povo, para que ele possa estar para sempre com o Senhor. Eu lembrei de um breve testemunho que dizia de um rapaz que tudo que acontecia na vida dele, ele dava glória a Deus. Tudo que acontecia na vida dele, ele glorificava o Senhor. Certo dia, ele passou a sentir dor na sua língua. Ele foi até o médico e tinha uma pequena bolinha, e foi identificado que era um tumor. Então, foi falado que ele teria que amputar a língua. Ele pediu para o médico 1 minuto e correu para o corredor do hospital. E ele disse assim: Senhor, daqui a poucos segundos irão amputar a minha língua, mas mesmo que corte a minha língua, eu te adorarei com as minhas mãos. E se cortarem as minhas mãos, eu te adorarei com os meus pés. E se cortar os meus pés, eu adorarei com a minha vida. E se tirarem a minha vida, eu ainda continuarei te adorando lá em cima, que ainda será melhor. Ele tinha certeza da sua salvação, ele tinha certeza da promessa, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Aqui tudo passa, aqui tudo vai se passar, mas a promessa de Deus da vida eterna, ela não passa. João escreveu 3 livros da Bíblia. Ele escreveu o Evangelho, ele escreveu as 3 epístolas, e ele escreveu o Apocalipse. No livro do Evangelho de João nos convida a nós amar, a nós crer em Deus. No Evangelho de João nos convida a nós crer em Deus. Nas epístolas, João nos convida a nós amar a Jesus. E no livro de Apocalipse, ele nos convida a esperar Jesus. No Evangelho de João, a igreja tem que crer em Jesus. Na epístola, a igreja tem que amar Jesus. E no livro do Apocalipse, a igreja tem que esperar Jesus. Sabe por quê? Porque a promessa do arrebatamento ainda é válida. Eu não sei se você não acredita, mas eu acredito na vida eterna e acredito na nossa esperança. E a nossa esperança ainda é bem melhor do que a esperança do mundo. A esperança do espiritismo é a reencarnação. A esperança do catolicismo é o purgatório. A esperança
testemunha de Jeová é a terra renovada, mas a esperança da igreja, salva por Cristo na cruz do Calvário, ainda é o arrebatamento, ainda é o arrebatamento, e em breve nós iremos deixar essa terra para estar para sempre com o Senhor. E se você crê nessa promessa, glorifique o nome de Jesus.